Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Nós estamos começando hoje o nosso podcast aqui da IBM, a Igreja Batista do Morumbi. Nós estamos pensando isso já há algum tempo. Qual que é a nossa ideia? É conversar a respeito da fé na vida. Como é que a fé se desdobra para a vida? Alguém já disse que a nossa cabeça pensa onde pisam os nossos pés. E os nossos pés pisam na família, pisam no mercado de trabalho, pisam no mundo acadêmico, no mundo da escola, pisam na vida. Então, como é que a fé se desdobra para a vida? Então, esse será um tempo de encontro entre a sua fé e a sua jornada na trajetória da vida. Hoje, nós falaremos sobre um assunto muito importante. Nós estamos no mês de maio e o mês de maio representa o Maio Laranja, que é o mês do combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. A criança, que de acordo com a Bíblia Sagrada, é a quem pertence o reino de Deus. A criança que é para nós o exemplo de humildade e de cuidado daqueles que querem participar do reino de Deus. Mas também a criança que é invocada no texto sagrado como aquela pessoa a ser preservada. Ai daquele e daquela que fizer um pequenino cair. E para falar sobre isso, sobre a preservação da infância, a preservação da vida da criança, eu estou aqui com a psicóloga e escritora Daniela Marques, autora desse livro que eu li e amei. Muito bem-vinda, Dani. É um prazer ter Obrigada. você aqui. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse tema que é tão precioso para mim, para nós, né? Muito precioso. Me fala uma coisa, Dani. Quem é você? Se apresenta um pouco. Você é psicóloga, você é Sim, escritora. sim. Quem é a Dani? Tá, eu costumo dizer que minha missão número um é ser mãe. Eu tenho dois lá em casa, a Raquel tá fazendo 20 anos esse ano, o André de 16, então assim, mãe desses dois, casada com o Felipe, então meu ministério número um, minha missão número um, minha família. E depois vem o consultório, né, sou psicóloga clínica com experiência em atendimento de crianças, adolescentes e famílias também. Que legal. E, escritora, né, tenho alguns títulos infantis já Uhum. publicados pela W4 Editora também, e eu tenho um quê de trabalhar temas mais delicados, mais polêmicos, então, assim, meus livros falam sobre os infantis, desigualdade social, corrupção, Hum. preconceito, diferenças, discriminação. E agora saiu recentemente esse livro para adultos, né, Infância Protegida, Uhum. que vem aí é um material que vem da minha experiência clínica, dos meus estudos, né, eu trabalho também no meio judicial, então, assim, mastiguei todo esse conteúdo, essa experiência de estudo e transformei num livro acessível aí para o público. Então, uma coisa que eu observei no seu livro, a gente estava falando disso agora há pouco, Sim, né, antes de começar aqui, é que ele é muito acessível. Você sim, realmente construiu um texto que é para as pessoas conseguirem usar, né, exato. sem academicismo, aqueles termos complexos, mas é um livro muito prático, de Sim, aplicação mesmo, né? sim, a ideia foi essa. Para mim não fazia sentido nenhum pegar um tema. Precisava ensinar pessoas a proteger e fortalecer crianças. Se eu utilizasse linguagem acadêmica, eu ia acessar um recorte de público, Perfeito. né. Então eu queria que aquela senhora que acabou de ser alfabetizada dentro de uma comunidade conseguisse entender. E eu sei também da correria das pessoas, né, ainda mais a gente que vive aqui em São Paulo, os Uhum. capítulos precisam ser curtos, para as pessoas conseguirem: "Ah, hoje eu consigo ler um capítulo, amanhã eu consigo ler outro", e são capítulos, você viu, né, Sim, sim. super curtos, É assim. aquele ganho emocional, né, de eu dei um passo, né? Eu dei um passo, venci uma Exatamente, etapa, né? exatamente. E dá para ler, se a pessoa sentar, ela lê em algumas horas, assim, ela É. termina o livro rápido. Não, um livro muito É, bom, prático, que emociona. Eu mesmo na leitura dele fiquei emocionado em alguns momentos, assim. sim. E como é que você entrou nessa, Dani? Sim. Como é que você começa a mergulhar nesse mundo de que a criança precisa de cuidado e eu posso ser uma agente disso? Eu vi no texto, Sim, inclusive, você cita assim: quando os meus filhos cresceram, eu não sabia tudo que eu sei hoje. sim, Mas isso não pode ser para mim um instrumento de culpa.
porque eu sim, poderia ter feito outras coisas. Mas é um instrumento que me faz querer cuidar de outras crianças e outros sim, filhos, né. sim, Mas como que você entra nisso? Como é que você é despertada para isso, assim? sim. Primeiro que a infância mexe muito com o meu coração, assim, desde sempre, né. Então, eu escrevo infantis já há quase 15 anos, estou na jornada aí da clínica, especialmente na área infantil e adolescente, então isso move muito meu coração. Eh, Minha cabeça vai numa lógica, assim, é mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados, tem uma frase, né. Uhum, O vaso é mais fácil de ser moldado quando ele ainda tá mole, assim, então, isso mexe muito comigo. uhum, E aí nessa minha jornada, apareceram aí situações de violência e abuso, né, tanto na clínica, eu sempre visitei muitas escolas, eu trabalhei muito tempo dentro da rede pública, assim, com os livros, uhum, e aí vai pipocando história de abuso, de violência contra a criança, né, e situações de injustiça me tiram do sério, assim, me tiram do sério. uhum. Eu fico brava, eu fico com raiva, mas é uma raiva que eu transformo em ação, né. Então acho que os livros, o material todo, os estudos, acho que vai nesse sentido, pegar toda essa minha raiva de indignação, olhar os números, as estatísticas, assim, alguma coisa eu preciso fazer com isso, né. Uhum. Seria pecado eu ficar parada, né, então. O que você se lembra uma história, um fato, assim, que virou uma chave em você? Ou não, foi realmente na no o conjunto da obra, assim, né? Eu acho que o que eu vou falar agora pode impactar bastante algumas pessoas. Eu até falo assim para que se preparem se você for muito sensível, Uhum. talvez pular, mas eu acho que o que me tirou do eixo assim total, eu preciso trabalhar com isso. Foi a história de uma criança. Fui levar uma palestra para professores. E aí no final a professora sentou comigo para falar de alguns casos de violência, pedir ajuda. E é dentro de uma comunidade vulnerável, né, então ela falou assim: Dani, uma criança que ela andava de um jeito estranho, de um modo desconfortável, a gente sabia que alguma coisa não estava certa, né. E aí, quando a gente foi atrás, foi investigar, a gente descobriu que a mãe vendia ela em troca de comida para os homens da comunidade, né, e essa Meu garotinha, Deus. ela estava toda ferida, né, por isso que ela andava. E aí eles chamaram o conselho tutelar, e aí a diretora, a coordenadora, o conselheiro tutelar chamaram essa criança na sala de aula. Até me dá uma angústia muito grande falar disso. E na hora que ela entrou na sala, que fecharam a porta, ela baixou as calças, porque ela achou que seria abusada ali também. Meu Deus, Eu chorei uma noite inteira, passei mal no dia seguinte, meu Deus. e eu falei: "Essa é a realidade, né, é a realidade, eu não posso, isso me gera muito desconforto". Mas eu preciso olhar para a dor dessa criança que, assim, 1 trilhão de vezes pior que esse meu desconforto. Uhum. Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né, trabalhar na frente de prevenção. E aí conforme eu fui falando sobre isso, foram aparecendo muito mais, muitos outros relatos. No provavelmente na clínica, você atende casos onde já aconteceu, né? Sim, sim, Já aconteceu abuso, já sim. aconteceu a violência. Aham. E o seu cuidado é sempre em relação à prevenção, como é que a gente não chega nesse lugar, né. Isso. Mas quando a gente pensa em abuso, abuso sexual infantil, geralmente a gente pensa no ato sexual em si, Aham. mas o abuso ele tem camadas, né. Sim, Na sua percepção, o que é o abuso sexual infantil? Quais são essas camadas? O que que a gente sim. pode chamar de abuso, né, que tipo de toque, de ação, o que que é o abuso? Sim. As pessoas já pensam no ato ali que causou um machucado físico, né. Uhum, E a gente diz não, a ciência, os estudos mostram que existem abusos que têm contato físico e abusos sem contato físico, né. uhum. Então, por exemplo, começando pelo processo de aliciamento, que é a sedução da criança para que o abusador consiga chegar onde ele quer. Então isso já é uma violência, né, ele vai aliciando, ele vai seduzindo essa criança, ele vai fazendo pequenos testes para chegar onde ele quer, então isso já é um início de uma violência, né. Abuso sem contato físico, a gente pode pensar em abuso virtual, né, quando aquele adulto ou um adolescente mais velho traz um conteúdo sexual adulto para conversar com uma criança, isso é Uhum. uma violência.
Quando uma criança é observada, quando ela está se trocando, tomando banho, né, isso é um abuso. Quando fotografam, filmam, né, então assim, é abuso sem contato físico e depois quando a gente entra no abuso com contato físico é dividido em menos grave, grave e gravíssimo, né, e Uhum. dependendo de cada uma dessas categorias é um tipo de. Mas desde então de uma aproximação indevida, Hum, de uma observação indevida, um sim, toque, uma conversa, sim. tudo isso já configura um abuso, né, Abuso sexual, abuso isso. E aí se a sexual. gente for ampliar, tem as outros tipos de violência contra a criança, né, violência verbal, violência psicológica, moral, patrimonial, né, você, quebrar um brinquedo de uma criança, um adulto, né, tá com raiva da criança, pega um brinquedo que ela gosta muito e quebra, um desenho que ela gosta muito e rasga, é violência patrimonial contra a Uhum, criança, né. uhum. Então a gente fala violência, acho que é só um machucado no corpo, né, e é muito maior do que isso. Mas isso que você está falando é muito importante, porque, eh, essa compreensão de que um toque, uma foto, um olhar, Sim, isso já é um abuso, isso já caracteriza uma violência e um abuso, sim, talvez isso passe desapercebido, né. E a gente sim. só se dê conta de fato, de alguma situação quando tem um machucado, quando tem uma. Exatamente. Então você trazer, esticar o tamanho, a abrangência daquilo que é caracterizado um abuso, porque Sim, a violência contra essa criança pode gerar marcas profundas independente do machucado físico, né. exatamente, exatamente. Aí coloca o adulto num estado de alerta Uhum. preventivo, eu digo não de neurose, porque a gente também não pode cair numa neura que todo mundo vai abusar da nossa criança, né. Sim. Então não Uhum. é levar a gente para um outro oposto de neurose, porque isso também, de certa forma, violenta a criança, né, porque você vai colocar ela dentro de uma bolha, vai super proteger, isso vai fazer mal para o desenvolvimento dela. Sim. Mas é um lugar de equilíbrio mesmo, de atenção e equilíbrio. Então, quando você conhece a entender o funcionamento do processo de sedução, de aliciamento, o perfil do abusador, você é uma pessoa preparada. Você prepara a tua criança dentro de uma linguagem acessível e você Uhum. pode relaxar um pouquinho mais. Eu tô sabendo, tô de olho, né? Então, assim, um adulto que pega uma criança e vai sair com ela escondido, entra numa sala, alguma coisa estranha tem, a gente tem que observar, né? Uhum. Então, um adulto informado, preparado, vai proteger melhor uma criança. Você falou assim, que a ideia não é desenvolver neurose, Sim, e eu concordo, a gente não pode fazer isso, sim. tem que ser muito cuidadoso. Ao mesmo tempo, tem uma questão que me incomoda, que é geralmente quem abusa da criança, né. Uhum. Porque geralmente quem abusa da criança é uma pessoa próxima, e de acordo com estudo, com dados, etcétera, geralmente está próximo da família, não é Isso, nem isso. em ambientes distantes da família, mas é justamente na proximidade, no Sim, convívio pessoas familiar, né. conhecidas. Se você pudesse, assim, pensar, responder quem é que abusa da criança, pelo menos de forma mais geral, com base nos dados que a gente tem. Sim. Quem é essa pessoa, geralmente, e como é esse perfil do abusador? Dá pra gente identificar, Uhum. né? Daí é importante saber disso, né, Uhum, muito importante. Os números atuais dizem o seguinte, de 65% a 70% dos abusos acontecem por pessoas conhecidas. uhum. Conhecidas não, de dentro da família, né. De dentro da família. 65% em média de dentro da família. Uhum, Aí, quando a gente fala de pessoas conhecidas, que a gente vai ampliar para amigos da família, vizinhos, o tio da igreja, professor de escola, isso sobe para 85%. Uma minoria acontece, se a gente for pensar, 15% aí, pessoas estranhas, desconhecidas. Então, cai por terra esse estereótipo que o abusador é o homem do saco, né, aquele cara uhum, desconhecido, né. Então, normalmente é uma pessoa muito querida, né, as estatísticas mostram, né, quando você vai olhar os canais de denúncia que se comprova um abuso, aí você vai ver o perfil da pessoa que abusou, né, isso é medido aí não só no Brasil, no mundo inteiro, então esse perfil é uma pessoa muito carismática normalmente, muito querida, ela vai primeiro seduzir a família, né, seduzir no sentido de, essa família precisa ter confiança em mim a ponto de me deixar sozinho com essa criança. uhum, Então ele vai levar eu já trabalhei em casos que a pessoa padrasto da criança, ele demorou 3 anos para fazer cometer o primeiro ato.
Ele seduziu, ele se casou com a mãe do bebê, era um plano, né. Era um plano, porque era a terceira vez que ele se casava com uma mãe que tinha um bebê, né. Então Jesus. assim, ele levou quase 3 anos para a primeira tentativa, então E tinha relatos dele ter abusado também das outras crianças? depois que a gente porque aí chegou para mim o caso nesse terceiro relacionamento. Uhum. Então quando a gente começou a cavucar isso aí, a mexer nessa terra, me colocaram em contato com a ex-mulher, que não tinha feito na época a denúncia, e quando ela começou a me contar toda a história era idêntica, Ah, o Jesus. perfil da criança era o mesmo, Uhum. né. Então assim, tem uma parte aí que é de adoecimento, né, tem uma parte também de perfil de personalidade, depois a gente pode até falar o que leva uma pessoa a fazer isso, né. Uhum. Então, se você for prestar atenção, é uma pessoa que vai se interessar muito pelo universo infantil, ele vai buscar os temas de interesse das crianças, vai presentear na frente de todo mundo, elogiar na frente de todo mundo, para quando acontecer as pessoas vão falar assim: "Imagina, ele ama muito meu filho, olha o que ele faz pelo meu filho, olha o carinho que ele tem pela nossa Será que família". será que você não confundiu, né? É, não, Fofoca. sempre assim, acho que é 90% das vezes colocam em xeque quando a criança fala alguma coisa, assim. É. É engraçado, não, é triste, né, pensar que preferem acreditar na voz, né, dessa pessoa É. mais velha e silenciar a voz da criança ou desconsiderar o que a criança fala, né. Quando você agora disse assim, depois a gente fala sobre o que leva uma pessoa a fazer isso. Sim, O que leva uma pessoa a fazer isso? vamos lá. Porque a gente está falando, e isso aqui é muito importante, né? Quando aparece algum caso de abuso, Sim, principalmente, né, no campo da internet, alguma coisa sim, assim, a primeira coisa que tentam entender é se esse sujeito tem algum distúrbio. sim, E aí logo a gente pinta esse sujeito como um monstro. É um sim. monstro, olha o que ele Aham. fez e tudo mais. E é claro que é uma monstruosidade Sim. mesmo, mas ao mesmo tempo, quando você diz que ele é um monstro, de Aham. alguma forma você está dizendo assim, com meu vizinho nunca aconteceria, porque esse cara é um monstro, meu vizinho não é um monstro. Sim, exatamente. O fulano não é um monstro, esse cara é um monstro, o fulano não, o fulano é Exato. a nosso amigo, né. Sim. Então, é importante demais tirar essa capa de monstro do abusador, ele é Exato. uma pessoa, Ele é uma pessoa que tá aí inclusive do teu pode ser uma lado. pessoa mega gente boa. No geral é. No geral É uma o pessoa, esse perfil que você falou é assustador, porque sim, no geral é carismático, é gente boa, é próximo da família, sim, dá presente pra criança. sim, Então, no geral, é uma pessoa muito gente boa, não sim, precisa ser um monstro, né. E o que leva essa pessoa tão gente boa, sim. carismática, afetiva, próxima à família, Uhum, se tornar um abusador, uhum, sim. abusar de uma criança, né. Normalmente as pessoas falam: "Ah, um pedófilo, é um pedófilo". Eu gosto de falar sobre isso, porque nem sempre é um pedófilo, né. O Uhum. transtorno de pedofilia, né, é quando um adulto, um adolescente mais velho, tem interesse sexual por crianças. Por que transtorno? Porque sai daquilo que era o padrão, o esperado, não é natural que um O que adulto você está dizendo é que a pedofilia tem CID, é isso? tem CID, tá Tem lá no CID. CID, no DSM, tá Hã. descrito lá, é um transtorno. E pode ser tratado com psiquiatra, medicação, psicoterapia, né. Então, a pessoa que identifica: "Ah, eu estou sentindo desejo sexual por criança", ela deve buscar ajuda de profissionais, buscar um tratamento. Nem todo Nem toda pessoa que está nessa condição vai abusar de criança, ela pode ter o desejo de passar uma vida inteira sem abusar uma criança. Então nem todo pedófilo é um abusador. Olha como isso é importante, né, essa informação. A pedofilia, antes de se caracterizar crime, é uma doença, é um Sim, CID. E se você, inclusive que está ouvindo a gente, né, se você tem algum tipo de afeto sexual por sim, criança, mas você não é um abusador, procure ajuda. Agora exato. deve ser dificílimo para uma pessoa assim procurar ajuda, né, porque tem Sim. um tabu Existe um absurdo. tabu, e até o nosso olhar também, por mais difícil que seja, É, precisa ser de acolhimento para essas pessoas. As pessoas precisam de ajuda, assim como tem o transtorno do espectro autista, você não vai uhum, acolher e ajudar essa família, né. Então, se uma pessoa está buscando ajuda, as nossas instituições, os ambientes precisam estar preparados para acolher, né, os perfeito. profissionais. Mas assim, existem várias pessoas com esse transtorno que o desejo é tão grande que ela acaba recorrendo ao abuso, né. E Uhum. essas pessoas elas estudam para saber como chegar lá. O processo de aliciamento é estudado por essas pessoas, né. E aí, quando não há o transtorno de pedofilia, o outro caso são pessoas com perfil de personalidade antissocial, que assim, antigamente se falava muito sobre psicopatia, sociopatia. Uhum.
a pessoa não tem no cérebro aquela chavezinha da empatia, né, de: "Ah, estou causando dor, estou causando sofrimento, a minha vontade, o meu desejo que me comanda", né, e independente se vai causar sofrimento ou não. Então, essa pessoa muitas vezes ela vai abusar de uma criança porque é mais fácil, né, a oportunidade está ali, ela está Uhum. só com um desejo sexual aflorado, poderia ser uma mulher, poderia ser uma criança, né. Em alguns casos poderia ser um animal, a pessoa só quer e aí a criança apareceu no caminho dela, ela vai é um caminho mais fácil. Então existem e no geral, né, são esses 2 casos, a pessoa com transtorno, que o desejo é tão grande, ela não se cuidou, não se tratou, foi por esse caminho, e a pessoa com perfil de personalidade antissocial também, que houve uma oportunidade ali. Então como é uma indústria, né, infelizmente, né, existe a indústria de pornografia infantil, de abuso infantil, existem pessoas trabalhando aí por trás, existe dinheiro, rodando, e aí para você aliciar uma criança existe um processo, então essas pessoas vão estudar esse processo, né. Existem também essas pessoas no geral elas têm, perfis específicos de criança. Gosto assim, eu quero menininhos loirinhos, até 5 anos de idade, né, elas procuram na internet, elas vão atrás daquele perfil que mais atrai. É pesadíssimo, né, Muito, muito. pesadíssimo. A gente pensar, inclusive, que o abusador estuda, Sim, olha, essa afirmação é forte, né. Não é impulso, não é instintivo, sim. é premeditado, é estudado, e por vezes a gente não estuda. É isso É que eu ia falar, isso precisa chamar a gente é, para estudar, né, não precisa isso nos convoca. o abusador se prepara para Sim. abusar, E o que você está fazendo para proteger, né, a é, criança, né. quando você traz pra gente essa questão do abuso, do perfil do abusador, aí você citou também que muitas vezes a voz da criança ela é questionada, Sim. né. Dentro de um processo terapêutico, você já Uhum. deve ter visto vários traumas Sim, desenvolvidos, a partir do abuso, né. sim. Eh, e eu sei que alguns desses traumas são físicos mesmo, né, a Uhum. pessoa ter um toque, ela Sim, rejeitar o toque e tudo mais. Mas tem também traumas específicos da rejeição, né, que é sim, quando a pessoa ela diz que foi abusada e ninguém acredita sim, nela. sim, E aí isso também pode gerar um outro tipo de trauma. sim, Então você além do trauma físico, sim, você também pode ter um trauma emocional vinculado à sim, rejeição da tua fala. É a tua voz sendo silenciada, sim, você pedindo socorro e não sendo ouvido, né. sim. O que que você pode dizer no sentido de que tipo de traumas e dores são desenvolvidas, Uhum. sejam físicas, sejam a partir da questão do acolhimento ou outros Sim, a partir do abuso, né. O que que essas pessoas sofrem ao longo da jornada? sim. Essa questão de não ser da criança não ser considerada, é muito interessante que quando você ouve adultos que foram abusados na infância, a boa parte deles fala assim: "A minha maior dor foi não ter sido protegido pelos meus pais. Eles não acreditaram e não me protegeram", né. E Uhum, e é uma dor para uma vida, né. E aí eu costumo dizer, eu até faço um gráficozinho quando eu vou dar alguma palestra, que assim, o desenvolvimento infantil, nem sei se a câmera pega isso, né, o desenvolvimento infantil se for, do modo saudável, ele vai nesse crescente, é o sadio. uhum, Quando acontece o abuso, que é um trauma, né, com o contato físico, sem contato físico, essa curva desvia, ela vai para um outro lugar, né. Então, você muda o curso da história da vida de uma pessoa quando você violenta uma criança, violenta um adolescente, né, seja abuso sexual, físico, enfim, qualquer outro tipo de violência. uhum, E o trabalho que a gente faz, depois é de enxerto, né, você vai enxertar naquela ferida e vai virar uma cicatriz, e esse curso da história foi para outro lugar, né. Por isso uhum, que eu falo tanto da frente de prevenção, né, a gente não pode permitir isso, uhum, precisa fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça, né, porque essa criança ela vai ali no primeiro momento, né, se foi logo descoberto, né, não existe uma regra de como vai acontecer, porque, assim, depende do tipo de abuso, do tempo que a criança foi abusada e se ela recebeu tratamento logo em seguida. uhum, Então, assim, se foi um episódio, acreditaram no que ela falou e logo ela recebeu tratamento, esse desvio é muito menorzinho, assim, muito uhum, menor. Agora, dependendo de como aconteceu, pode ser um grande desvio, né, algo que vai para uma vida inteira.
Mas no geral a criança ali ela começa a mostrar um padrão de comportamento muito distorcido, muito diferente, ela fica mais agressiva, mais desconfiada, muda a alimentação, às vezes o sistema digestivo dela, né, ela fica mais fechada. Uhum, E no decorrer da vida isso pode se transformar em muitas outras coisas, assim, uma pessoa extremamente desconfiada, ou uma pessoa que desenvolva, um vício sexual totalmente distorcido, ela vai trazer problemas para os relacionamentos, né, ou desenvolver uma ansiedade crônica, depressão. Eh, Muitas pessoas vão para o caminho de autolesão, uhum. dependência de drogas e álcool, assim, então são muitas vertentes. Quando uma criança, ela já está nessa etapa que ela consegue se comunicar verbalmente, ela pode dizer, né: "Olha, Ah, tem algo acontecendo aqui comigo". sim. Mas antes disso, ela não consegue se comunicar dessa forma. Sim, Mas de alguma forma o corpo, a ação sim, comunica que sim, alguma coisa está acontecendo. sim. O que que a gente pode identificar a partir da convivência com a criança e Uhum. olhar e falar assim: "Meu, eu acho que aqui tem alguma coisa estranha, é possível que tenha algum abuso acontecendo". Sim, Como a gente pode identificar isso? Quando a criança não sim, fala não ainda, né, não fala, né. consegue se comunicar com essa clareza. Eu costumo dizer assim, o corpo da criança sempre vai dar algum sinal. Uhum, A diferença é se o adulto tem conhecimento suficiente para perceber esse sinal, né, por isso que a gente está aqui, né, uhum, por isso que o livro está aí. Porque um adulto informado, ele vai perceber, né. Então assim, o primordial, mudança no padrão de comportamento. Era uma criança calminha, tranquila, alegre, feliz, um bebê de repente, né. Aí de repente ficou mais chorão, né, você vai hum, trocar a fralda, ele se desespera, na hora do banho ele se desespera, ou ele começa a ter problemas de alimentação, você vai falar: "Nossa, meu bebê não tá bem". uhum. Aí no geral, a família vai levar a criança no médico, vai fazer um check-up ali, e o médico provavelmente vai falar: "Ó, da parte física tá tudo certo, talvez procure um profissional da psicologia", né, então observar e se essa mudança tem a ver mesmo com, sei lá, um resfriado, lógico, a criança vai mudar o padrão de comportamento durante uma gripe, um Sim. resfriado, não é isso que a gente está falando, né. Uhum, E a criancinha maior também, o desempenho escolar pode cair, né, ela ficar um pouquinho mais isolada dos amigos, ou era uma criança muito quietinha, de repente está super falante de um jeito estranho, assim, mudança no padrão do sono, começa a dormir mal, ter muito pesadelo. Bebês, já aconteceu também de, por exemplo, se a pessoa que abusa é um cara de cabelo branco, ela começa a não querer mais ir para o colo de gente que tem o cabelo branco, ela generaliza, uhum, né. Ou se é lá num contexto, digamos, da escolinha de natação, ela não quer mais ir pra natação, resistência. Ah, ela sempre foi na casa da avó, e agora ela não quer, tá me pedindo para não ir, não quer mais, tá resistindo. Então, isso não quer dizer: "Ah, aconteceu um abuso", esse é um sinal para você entrar ficar em de olho. alerta, começa a observar, Uhum, né. Adulto sozinho com criança em lugar, sei lá, um tio: "Deixa eu levar ela para passear num parque de diversões sozinho", isso tem que te chamar a atenção, assim, né. uhum, Vai com, sei lá, vai com a tia também, né. Levar em banheiro sozinho não, né, a uhum, gente a gente até recomenda, né, nas escolas, nas igrejas, vai em dupla, não vai sozinho, lugar visível, todo mundo tá olhando, né. uhum. Essa questão que você falou de vai com a tia também, tem um dado, um percentual, uma ideia, assim, de alguma noção do quanto o abuso é causado por homens, quanto o abuso é causado por mulheres? Eu Sim, provavelmente seja muito maior por homens, sim, mas tem uma tem. classificação? Eh, um pouquinho mais de 90% são homens, Nossa, mais de 90. e a minoria de mulheres E também. homens com meninas, mulheres. A Ah, maioria. Se eu não me engano, agora eu não sei o número exato, mas assim, mais de 75% são meninas. Uhum. E é interessante olhar para esse Jesus. número, né, é interessante, assim, ele fala essa diferença fala muita coisa, É, né. e é assustador, porque dentro do ambiente pastoral, do gabinete Uhum, pastoral, eh, o número de mulheres que relatam que foram abusadas, seja na uhum. infância, seja atualmente, é muito alto, é Assim, muito alto. sim.
A impressão é que, assim, a vulnerabilidade é muito maior do que a gente imaginava, do que a gente Imagina. está prevendo. Talvez a gente esteja num momento onde falar sobre isso está sendo mais possível. Exato, Porque antes isso era um tabu tá gigantesco, não bom. se falava, e à medida em que esse assunto tem vindo à tona e Sim, as pessoas ficam mais confortáveis de falar, a gente vai percebendo que esse acontecimento foi um acontecimento marcante na vida de muita gente, sim. muita gente. Quando você pergunta, eu já fiz algumas palestras em igreja que você falou eu pergunto assim: "Quantas pessoas aqui já sofreram algum tipo de abuso ou conhecem alguém?" Quase que 100% das pessoas levanta Sim. as mãos, né. É que as pessoas no geral têm medo de falar, têm vergonha de falar, mas quando você está num círculo de maior segurança, as pessoas, relatam, né, elas Uhum. falam. E isso que você falou, né, de que tem se falado mais sobre isso, existe uma estatística que fala que nos últimos 4 anos, houve um aumento de 200% nos números de denúncia. As pessoas estão mais encorajadas, estão mais informadas, Uhum. né, Elas sabem para onde ligar. sabem o que Para onde fazer. pra onde ligar, Dani? Vamos lá, tem alguns canais, né. Se Uhum, você não quer está com medo de ser reconhecido, o canal, Disque 100 uhum, é um canal anônimo, você não tem a obrigação de se identificar. Você pode se identificar, mas não tem essa obrigação, então Disque 100. Eh, Canal Proteja também, se você digitar aí no Google, Canal Proteja, tem app, tem e-mail, você também pode fazer relato por lá. Aí os mais conhecidos, né, Delegacia da Mulher, de repente é que assim, Delegacia da Mulher é um ambiente um pouquinho mais acolhedor, menos hostil, né, do que uma delegacia comum, assim, se você quer ir uma mãe que quer entrar com o filho, né. uhum, Conselho tutelar da tua região, Ministério Público da tua região. uhum, E não precisa, isso é muito importante, você não precisa ter provas, basta a suspeita. uhum, A nossa lei te garante isso. Não vai acontecer nada com você se você chegar lá com uma suspeita, você não vai ser preso porque, acusou alguém indevidamente. Você é orientado, teve suspeita, denuncia. É uma uhum, orientação. Os profissionais da área da saúde, inclusive, eles são punidos se eles suspeitarem e não fizerem denúncia, né, existe uma lei, né, então assim, houve a suspeita, faz a denúncia. No geral, eu oriento a família a denunciar, se eles não fazem, eu faço a denúncia, né. uhum, uhum, E aí, o que que vai acontecer depois da denúncia? Uma equipe preparada vai investigar. A pessoa que foi denunciada não vai ser exposta, não vai sair no jornal, nas redes sociais, é tudo feito, assim, nos bastidores. Vai entrevistar todo mundo, vai entrevistar a criança, psicólogo infantil, assistente social, advogado, então é uma equipe preparada que vai investigar e ou vai dar andamento ou vai encerrar o caso se não aparecer nada. uhum, uhum. Da nossa parte, a gente precisa fazer. Perfeito. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e agora indo assim, dando um outro passo na nossa conversa, Aham. é que a sua intenção, pelo menos isso ficou claro ao longo do livro, é de prevenção. A Aham. gente está falando aqui a respeito do abuso, está falando a Sim, respeito do perfil, os traumas, como denunciar. sim. E aí parece que é assim, que é um universo que vai dando medo, Sim, angústia, mas existe um caminho de isso, prevenção, de proteção, sim. para que isso não aconteça. Uhum. E esse caminho, se entende bem, a Sim, sua sugestão é que é a partir da educação sexual infantil, isso. da educação sexual. Que a gente fala educação sexual infantil, chega a dar um Aham. arrepio, né? Meu Deus, vou Isso. ensinar sexo Sexo para para as as crianças. crianças. O Sim. que é educação sexual infantil? Se ela é um caminho, né, de prevenção, então o que que ela é exatamente? Sim, isso, é muito legal falar sobre isso, né. Porque a palavra sexual não combina com criança, Não né, então combina. fica estranho. Eu acho que em breve vão mudar o termo, né, porque Uhum, assusta, né, educação sexual infantil. A palavra sexual na expressão educação sexual infantil é sobre sexualidade. uhum, E sexualidade, assim, é muito mais amplo do que o ato sexual, né, como se fosse sexualidade um grande guarda-chuva, e o ato sexual é só um subtema ali dentro uhum, disso. Então, assim, você ensinar as crianças quais são as partes do corpo, nomear as partes do corpo, ensinar o que são partes íntimas, ensinar a higiene, ensinar a importância do corpo, o valor do seu corpo. Você se relacionar com essa criança com respeito, uhum, você acreditar no que ela diz, dar voz à criança, trabalhar a inteligência emocional. Tudo isso tem a ver com a sexualidade, com a educação sexual infantil, né. uhum, A sexualidade, eu costumo fazer uma analogia, é como se ela fosse a raiz de uma árvore.
E a gente já começa a trabalhar ali desde a gestação, os primeiros dias de vida. Se essa raiz for saudável, ela vai produzir um tronco saudável, os frutos, os ramos, as folhas vão, naturalmente se desenvolver de forma saudável também. Então a sexualidade é a forma que o nosso corpo vai em busca de prazer, qualquer tipo de prazer. Então um bate-papo como o nosso aqui é prazeroso, se a gente senta para tomar um café, é um tipo de prazer. Uhum. Você vai tomar uma água gelada num dia de calor, é um tipo de prazer, um banho refrescante depois de estar suado, então assim, o nosso corpo se movimenta em busca de prazer o tempo todo. E o sexo está dentro disso também, né, a relação afetiva romântica está dentro disso, uma amizade. A gente vai fazer isso de forma saudável ou de forma adoecida, né, então se você trabalhar isso desde a infância, o corpo daquela criança vai em busca de prazer de maneira saudável. Uhum. Os relacionamentos que ela vai buscar, que ela vai estabelecer, vão ser relacionamentos saudáveis. Mas se você, por exemplo, é um pai que o tempo todo grita com a sua criança, ela vai entender que uma relação de afeto precisa ter gritos, precisa ter violência. E aí lá na adolescência, não é de se estranhar que ela se envolva em um relacionamento violento, assim. Uhum. Ah, relações de afeto precisam de gritos, de tapas, de empurrões, é assim que eu aprendi. Olha que delicado, né, o que você está dizendo, porque dentro do processo pedagógico, do aprendizado da criança, Hum. a gente sabe que a gente ensina por aquilo que a gente diz e por aquilo que a gente deixa de dizer, Uhum. mas também ensina por aquilo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. Quando eu falo que a educação sexual infantil é você sentar com seu filho e conversar com ele sobre o corpo, sobre Hum. isso, sobre aquilo, isso é uma coisa que não Aham. é fácil, mas é mais Sim, fácil. Agora, sim. quando eu digo que a educação sexual do seu filho tem a ver com como você trata ele, a sua esposa, se Isso. você fala alto, se você grita, se você briga, se você bate, se você. Quando eu digo isso, eu tô dizendo que a educação sexual tem a ver com a vida, Com a tem a ver vida, com tudo. os relacionamentos ali, né. É É como a ele por isso que é aprende a a raiz. viver. Exato, por isso que é a raiz da árvore, né. Perfeito. Então, um ambiente de gritos, de muita punição, punição física, a criança vai entendendo que o dentro de relações amorosas e afetivas, meu pai fala que me ama, minha mãe fala que me ama. No amor precisa ter violência, né, e Uhum. isso vai sendo colocado no fundamento do edifício. E aí esse edifício que é o desenvolvimento todo vai crescendo em cima desse fundamento. Um lar violento pode ensinar para uma criança que a violência faz parte do afeto e do amor. Sim, Isso pode vulnerabilizá-la exato. para um abuso. E ela Olha não como. consegue nem identificar, às vezes, assim, a gente demora alguns anos para em sessão de terapia para Uhum. a pessoa entender que aquilo é uma violência. Olha. Então, é porque tá lá dentro dela, né, tá dentro das células dela ali. Uhum. Então, assim, para você desfazer isso que foi feito e pai e mãe, né, as pessoas que criam, que cuidam, são, a maior influência, né. As que vão tatuando ali na alma da criança uma série de Uhum. informações. Então Ô, teve um tempo, um pouco tempo atrás, eu lembro que estava muito em discussão essa ideia de, meu Deus, as escolas vão ensinar a educação sexual para os meus filhos, o que que uhum, vão ensinar e etc. Eh, mas pelo que você está dizendo, me parece que a educação sexual não é algo que você escolhe ensinar ou não, uhum. você vai ensinar. Sim, exato, A grande questão é se você tem intencionalidade nesse exato. ensino, Sim, se você está consciente de que está ensinando, sim. porque a criança ela vai aprender Ela vai pela aprender. observação da vida, se ela, Sim, se ela coloca a mão lá, sei lá, o menino põe a mão lá no piu-piu e tal, e aí o sim, pai fica, tira a mão daí, moleque, tira a mão daí. sim, sim. Isso já está ensinando. Ensina. E Nossa, essa parte é errada, essa essa parte parte é aqui é. suja, né, papai não gosta. Então, aí a minha dúvida, a dúvida que surgiu foi: quem é o agente que Uhum. tende a ensinar? Porque parece que é todo mundo, assim, né? Sim, E como é que se dá esse ensino? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente sim, escolar, seja em outros ambientes, no ambiente do esporte, sim. enfim. Como é que se dá esse desenvolve esse ensino? É o que você disse, né, tá acontecendo. Quando você não faz nada, alguma coisa tá acontecendo. Outras Uhum, pessoas estão ensinando seu filho. Estão desenvolvendo a sexualidade adoecida. Então, se uhum, você não tá fazendo nada, você tá sendo negligente, né. E aí você tá deixando, de repente, na mão da professora, pode ser que seja uma ótima professora que vai, uhum, né, desenvolver um tema. E assim, eu trabalho muito com profissionais da rede pública de educação, eu tenho um projeto que chama A Escola Fala nas redes uhum, sociais, ali o pessoal envia relatos, né, tem muita coisa interessante lá dentro.
E tem uma dor muito grande desses profissionais, eu acompanho esse trabalho, porque eles estão ali ensinando isso, assim, as partes do corpo, a higiene, o cuidado com o corpo. Muitas vezes eles estão recebendo denúncia que vem da casa. Por isso que é Uhum. importante a escola também contribuir com isso, porque se quase 80% dos casos, né, 75% acontece em ambiente familiar, a criança precisa ter um outro lugar de confiança para poder fazer a denúncia, para poder falar, né. E Uhum. aí tem um professor ali fazendo um trabalho e muita gente vai com violência para cima desse professor. "Não, Sim. isso não é tema para você, você não tem que falar sobre isso". E aí a pessoa não faz em casa, o professor não pode, aonde Uhum. essa criança vai ser protegida, né, então Teve um caso recente, que a gente estava até falando dele aqui antes de começar, de 2 meninos abusados uhum, na zona leste de São Paulo, e esse caso repercutiu, saiu para as redes sociais, porque vazaram vídeos, coisa sim. assim horrível. E as pessoas que abusaram desses meninos eram adolescentes e Uhum. tinha um maior de idade de 18 anos, né. E uma amiga minha é professora desses meninos, e a gente conversando, ela pedindo oração por eles, tudo mais, ela estava muito abalada. E ela começa a falar de como essa relação é difícil, porque a própria comunidade ela faz algum tipo de pressão, Sim. de que tipo de ação a Uhum, escola vai ter, hum. e sempre meio que assim: "Se afasta, esse assunto não é Sim, de vocês, sim, esse assunto é nosso, esse assunto não é de vocês". sim. Então mesmo quando existe alguma tentativa, seja na prevenção, Uhum, seja uma tentativa depois de dar passos a partir daquilo que já aconteceu, sim. há de alguma forma uma repulsa, né, uma Sim, as pessoas não querem tomar contato com tem dificuldade, né, de tomar contato, mas assim, meu olhar de esperança é que esse movimento está muito maior agora, né, então assim, as pessoas estão mais encorajadas, tem muito mais informação, as campanhas, né, Uhum, então tá acontecendo mais nas escolas. Aqui no livro, no final, por exemplo, tem sugestão de algumas dinâmicas. uhum. Então eu sei de professores que estão fazendo isso dentro das escolas, estão levando os pais para que um profissional vá e dê uma palestra ali dentro da escola. Então as instituições precisam estar unidas ali, Uhum. instituição igreja, instituição escola, instituição família, mas a responsabilidade número um é dos pais, né. Os pais Perfeito. deveriam encabeçar tudo isso, Uhum. e a escola e a igreja dando um suporte para essa família, né. Suportar os pais nesse processo, Nesse né, processo. É o que você falou, a formativo. intencionalidade, né, eu vou estudar, eu vou aprender, vou me capacitar, e não tem desculpa de dizer que não tem material, porque tem assim, o Uhum. livro tá aí mastigado, não tem só o meu livro, tem outros também, então quem quer Sim, aprender consegue. A gente não estuda para tanta coisa, né, vai pensar aí sim. quantas coisas você vai fazer uma aula, né, você contrata aí um curso no Hotmart lá, e aí para aquilo que é de mais importante, a formação de um ser humano, o ser humano mais importante da tua vida, você não vai estudar? E me chocou muito, quando você falou que os abusadores estudam. Estuda Isso me sim, chocou muito, sim, porque no livro você traz isso, né, de que o processo formativo de uma criança não pode ser intuitivo. sim, Porque a maioria das coisas que a gente faz, a gente estuda para fazer, sim, né. Por que que o processo formativo de uma criança seria intuitivo? exato. Mas eu não tinha tido essa dimensão de que o abusador também não é intuitivo. Sim, Ele ele também ele está se estudando, prepara, ele né, se prepara. ele se prepara, Então como é exato. que a gente também em contrapartida se prepara para prevenção e para Isso. proteção, né? O nosso preparo, né, e o fortalecimento da criança, a gente ensinar a criança a se proteger longe dos nossos olhos, isso é um escudo, né. Tem um livro do Brian Pitondo que chama Uhum, Escudos de Proteção. A gente precisa colocar cada vez mais escudos na frente desse abusador, dificultar o processo dele chegar na criança, né. Então, uhum. um adulto preparado, uma criança preparada, uma igreja preparada, são escudos que você vai colocando, né. Sim. Fica mais Esse livro do Brian também é da W4, né? também. Isso, W4, patrocina a W4. gente, tô brincando. A Ana é uma parceiraça Sim, nossa, a Ana é sim, daqui da nossa igreja, inclusive aqui esse texto é da W4, né, e a Ana que inclusive fez a ponte, né, pra gente sim, se conhecer. Então a sim. W4 tem uns lançamentos legais, assim, Muito, é né, que uma estão editora que engajados, né. acredita nesses temas, assim, que investe nesses Que temas, legal né. isso. Eu vejo não só como parte financeira para sustentar a editora, mas como missão Sim, também, por acreditar mesmo, sim. assim. Você é escritora, você tá rica com a venda dos livros? Meu Deus do céu, olha, tô muito longe disso. As pessoas falam: "Nossa, ela tá publicando livro, deve estar ganhando muito dinheiro, Jesus amado. Se eu fosse viver de livro, estava Só perdida". quem publica livros sabe Sabe, o sabe. quanto
esses papéis viram papéis de dinheiro e rios de Nossa, eu digo assim, vai ganhar dinheiro quem vender 1 milhão de cópias por aí. Assim, É, quem me dera. Eu nem ia querer o dinheiro disso, mas eu fico tão feliz de saber que, assim, vendi 1 milhão de cópias, porque sim, imagina 1 milhão de adultos lendo e cuidando protegendo de as seriam 1 milhão crianças. de crianças protegidas. Glória a Deus, Então, que vem do 1 milhão de cópias. amém, amém. Meu sustento vem da clínica, não foi caro, assim, isso aqui para mim é missão mesmo, missão de vidas. Que bênção isso. Você entende que essa é uma vocação, Dani, para você? Eu acho Que que Deus te deu? sim, eu acho que sim. Deus me mobiliza muito, né, dentro desse tema, assim, a infância, o cuidado com a infância, informação, orientação de pais, assim. Uhum. Eu acho que tudo aquilo que nos mobiliza, nos motiva, faz o nosso coração bater mais forte, nos emociona, é um sinal daquilo, da nossa missão aqui, do tempo que a gente está nesse mundo, né, do curto tempo, né, da vocação que Deus nos deu, né. Ne Então, nessa sua vocação, né, que você tem vivido, e nessa jornada, o que que você considera, se existe uma coisa, né, que assim, isso aqui é o mais importante para os pais saberem, assim. É uhum. muito importante os pais saberem isso aqui, viverem isso aqui. Isso pode muito proteger os filhos e ajudar os filhos. O que seria isso? Tá. Acho que são tantas coisas, abre 57 abas na É. minha cabeça. Eu escolhi uma delas, assim, eu acho que a voz da criança. A gente vem de um tempo que a voz da criança foi silenciada, anulada, negligenciada, cala a boca, engole o choro. Eu acho que a gente precisa desconstruir e reconstruir de um jeito diferente isso. Uhum, Então, quando o teu filho vem te contar alguma coisa que para você é irrelevante, é tão bobo, escuta o que ele está te falando, né. Se você estiver muito ocupado, fala assim: "O papai está ocupado agora, mas assim que eu terminar eu vou te ouvir". E aí uhum, você senta com a criança, olha nos olhos dela e escuta o que ela está te dizendo. E um jeito interessante dela entender que você escutou é você repetir o que ela falou num formato diferente. "Ah, filho, então você me disse isso, isso, isso". Aí ela vai falar: "Nossa, papai me ouviu mesmo". uhum. Porque também acontece, ainda mais nesse momento da era digital, os pais estão ali com a cabeça no celular, em outro lugar, assim para o filho: "Aham, aham", e as crianças percebem. Sim. Eu já tive criança no consultório que falou isso, eu falei assim: "Eu falo, mas meu pai nem me ouve, nem me escuta, porque ele Uhum, tá no celular". Eu já tive essa semana uma mãe me falou: "Dani, o fulaninho olhou pra mim e falou: 'Mamãe, você não tá me ouvindo, né?'". E ela falou: "Eu estava olhando pra ele, Dani, e eu não estava ouvindo ele", né. Então as crianças percebem se você tá ouvindo ou se você não tá ouvindo, né. Então, assim, legitimar a voz da criança, né. Então, assim: "Ah, filho, a sua ideia foi legal", de repente a criança vai, contrapor aquilo que você falou, e normalmente os pais reagem com agressividade. sim. O legal é: "Ah, filho, você pensa diferente da mamãe, sua ideia é essa". Tem hora que não vai dar para você ceder, por exemplo, você tem que tomar esse antibiótico. Sim. Mas tem coisa que, ó, sua ideia foi legal, foi melhor que a minha ideia. Ela fala assim: "Nossa, nessa família a minha voz é considerada, a minha na minha opinião é considerada, né, Uhum, eles me escutam de verdade". Então, quando ele precisar falar de uma violência, de um abuso, não só na infância, lá na adolescência, uhum. ele vai criando essa ideia de que, assim, a minha voz é importante nesse mundo, né, aquilo que eu falo é ouvido de verdade, É porque o que acontece em considerado. casa, ele vai generalizar para o mundo lá fora. Uhum. Então, assim, se você não escuta e não ouve, ele vai deixar de falar pra você. Ele vai falar para o amiguinho, ele vai falar para a mãe do amiguinho, né. Então a gente não tá querendo ir pra uma polaridade que os filhos mandam nos pais e Ah, ditam as regras, sim. porque o pessoal tende a levar para esse outro lugar. Não, é Uhum, o caminho do meio, uhum. né. Eu acho que seria isso. E com quantos anos que a gente consegue fazer isso? Assim, qual é a idade que os pais conseguem começar a trabalhar a educação sexual, a escuta, a falar sobre essas questões, a ouvir as perguntas sobre isso e responder? Sim. Com quantos anos que isso começa, né? Enquanto a criança não verbaliza, né, ela vai se comunicando com o corpo ali, né, Uhum, então você reproduzir o movimento que ela faz, ou ela aponta, você fala: "Você tá apontando para aquele lugar, a mamãe viu". uhum, Toques respeitosos no corpo,
Se você vai trocar a fralda e limpar, ó, filho, avisa, mamãe vai limpar a sua parte íntima, né. E a gente tem falado, fala o nome verdadeiro, não precisa ter medo de falar o nome certo da parte íntima, você quer criar um apelido, cria. Engraçado, né, só as nossas partes íntimas têm apelido, né. É, A gente sim. não coloca apelido no braço, né, mas é a nossa dificuldade de lidar com esse tema, né. É. Tudo bem você usar um apelido, mas e vai Eu ensinar. falei piu-piu agora há pouco aqui. Mas é o natural, A né. gente fala com as crianças, E né. quando eu vou trabalhar isso com as crianças, eu pergunto para a família: "Qual o apelido que você usa?", porque eu vou usar com a criança o apelido, mas eu vou usar o nome verdadeiro, e eu vou ensinar, o nome verdadeiro é vulva para as meninas, para os meninos é pênis, e tá tudo bem, né, a gente precisa naturalizar isso, Deus fez essas partes também. Sim. Então quando o bebê você fala: "Ó, a mamãe vai tocar no seu piu-piu, no seu pênis, para limpar", né, então você vai comunicando um toque de respeito, isso na primeira infância ali, quando a criança ainda não verbaliza muito bem. Quando ela começar a se comunicar, aí você usa o recurso verbal, né, de fazer tudo isso que eu falei aqui agora, da escuta, da validação emocional, né, então a gente tende a validar as emoções que causam conforto. Você tá feliz, tá alegre, papai: "Nossa, tô alegre também", pode ficar alegre, pode ficar feliz, quando a criança tá com raiva não pode. Uhum. Quando a criança tá triste não pode, engole esse choro, né, então você validar, a mamãe viu que você tá com raiva, o papai viu que você sentiu raiva, agora tá tudo bem. A gente só precisa achar um jeito legal de colocar essa raiva pra fora, porque fazer ela voltar pra dentro causa doença. Segurar lá dentro a tristeza, o choro, o medo vai dar doença. Então vamos ajudar a colocar pra fora de um jeito saudável? Né, e validar, você tá triste, a mamãe viu que você tá triste, tá tudo bem, Deus fez a tristeza também, Deus fez a raiva. Uhum. Então dar voz e validar emoções, acho que seriam as minhas 2 orientações. Nossa, muito bom. Tem algum ponto que você acha que é muito importante e a gente não falou aqui? Ai, deixa eu lembrar, a Que gente falou você de olha e tanto. fala assim: "Meu, isso aqui é importante os pais saberem, é importante as pessoas ouvirem, a gente não passou A por gente ele". falou sobre os tipos de violência, né, perfil dos abusadores, sinais, né, de abuso, Uhum. os canais de comunicação. Eu acho que foi bastante coisa, Passamos, assim, eu né? tô tentando lembrar de alguma coisa que faltou. Acho que até olhando aqui o índice do livro para ver se É, faltou é. alguma coisa. Mas eu acho que a gente conseguiu Eu passar acho que a por gente aquilo que conseguiu, importa, né? é. Eu acho que tem assim, olhando aqui o índice agora, assim, É. toques bons, toques ruins, quando você ensina isso para criança e os jogos sexuais próprios da infância. A gente dá tempo de falar Claro, sobre? claro, vamos lá. Então, assim, você ensinando para tua criança o que que é um toque bom, um toque mal, né, você pode usar o nome que você quiser, toque do bem, toque do mal, né, Uhum, desde pequeno, não só através do exemplo, né, como a gente falou até agora, a forma que você toca o corpo do seu filho, o corpo da sua esposa, está ensinando já. uhum, Mas aí você pode ensinar também, assim: "Olha filho, o toque bom é um toque que, não vai te causar machucados, seu corpo é uhum, muito importante, ele não merece ser machucado. O toque bom não toca nas suas partes íntimas, né, é uma parte que não deve ser tocada, a não ser", assim, acho que um outro tema, pelas pessoas da tua rede de proteção, né. A uhum, criança também precisa saber quem faz parte da rede de proteção, que são as pessoas mais importantes de muita confiança. Pessoas da família, algumas pessoas de fora da família. uhum, Monta aí com ela quem é a nossa equipe de proteção, a mamãe, a vovó, o papai, a professora X, né. Quando a criança é muito pequena, não sabe se limpar, então ela vai precisar dessas pessoas. uhum, Então você ensina ela um toque bom para te limpar, é um toque que é rápido para te limpar e não é em segredo. Todo mundo pode saber, todo mundo pode ver. uhum, Para passar um remedinho, é um toque rápido. Agora, toque ruim é aquele que pede segredo, que a pessoa vai tocar e vai pedir que seja escondido, vai falar que não pode contar para ninguém, isso é o toque mau, isso é o toque uhum, ruim. O toque ruim, ele dá uma sensação ruim no coração, te dá um pouco de medo, parece que não tá certo. O toque bom te deixa feliz, né. Então ensinando para a criança essas diferenças, para ela conseguir, de repente, estar longe de você, ela vai identificar um toque mau e uhum, saber o que fazer com isso, né, acho que isso é outra coisa importante. "Ah, mamãe, se tiver um toque mal, o que que eu faço?". Você pode dizer não bem forte, e a criança que foi encorajada a falar dentro de casa, ela vai ter coragem de dizer não. A criança que uhum, tem a voz invalidada, ela não vai ter coragem de dizer não,
né. Então, assim, você pode dizer não bem forte, sair correndo e vir contar para alguém da tua equipe de proteção, porque todo mundo acredita no que você fala aqui, todo mundo acredita em você. Então a criança vai saber o que fazer para se proteger também, né. E eu acho que para fechar, os jogos próprios da infância, sexuais próprios da infância, porque tem algo que é saudável, natural e esperado que as pessoas podem confundir com abuso, Uhum. né. Então, assim, como essa parte do corpo fica escondida, é tabu, normalmente o pai faz aquilo, tira a mão daí, a criança vai achando que tem alguma coisa errada com esse lugar, né, tá sempre escondido. E criança é curiosa, ela vai abrir aquela gaveta que o pai fala que não é para abrir, né, ela quer olhar o que tem lá dentro. Então tem um movimento natural da infância que é aquele de: "Deixa eu ver dentro da sua cueca, olha dentro da minha calcinha", e não tem malícia nisso, assim, é Uhum. mais se você percebe uma espontaneidade, crianças que estão na mesma faixa etária fazendo isso, um tom de brincadeira, de ludicidade, curiosidade, aquele negócio escondidinho que vão brigar comigo, porque eu sei que meu pai não gosta dessa parte, eu não posso ver. Mas não tem a ver com abuso, e isso aí pede só uma intervenção no grupo, se aconteceu na escola, faz uma Uhum. intervenção: "Ó, é sua parte íntima, é uma parte preciosa, tem que ser cuidada". Quando é abuso? Quando normalmente tem uma diferença de idade ali, e é um conteúdo mais, sexual, mais adulto. Uhum. Deixa de ter essa espontaneidade da infância da criança, né, então, fazendo essa diferenciação também. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente esgotou. Acho que esgotamos. Eu fiquei muito contente, eh, de saber que existe um caminho possível para prevenção, Sim, é possível proteger a infância, a criança, e saber que mesmo com os pais distantes, se a criança tiver uma orientação sobre esse tema, ela consegue se defender e se proteger. isso. Os pais não precisam ficar neuróticos Exato, nem é e bom. guardar as crianças no armário, não precisa Isso, fazer isso. Mas um caminho sólido, saudável de educação pode proteger as crianças. Elas podem ser podem, capazes de dizer não, de se proteger. sim, Isso traz paz, né, sim. ao nosso Eu acho coração. que o nosso esforço maior agora precisa ser esse, né, trabalhar Uhum. nessa frente de prevenção, formar pessoas para formar crianças, né, e a gente desenvolver esse trabalho todo. Muito bom. Pensando agora, a última pergunta para a gente Sim. encerrar, pensando na igreja. Uhum. Aqui na nossa igreja, a gente tem um ministério infantil grande, a Sim. gente atende mais ou menos 440 crianças por domingo, Aham. e a gente tem um grande grupo de voluntários. Sim. Teve uma lei recente que começou a pedir, para que a gente tivesse o qual é o nome? Que eu esqueci O agora. estatuto não? Não, Não? é que a pessoa precisa atestar de que ela nunca cometeu crime. Ah, eu sei. Eu sei qual é o documento. Já já vem a palavra na minha cabeça. Antecedentes, obrigado. Sim, Obrigado, voz misteriosa. Antecedentes criminais. isso. E a gente, aqui na nossa igreja, a gente começou a fazer esse caminho, a gente Sim, pede, tem que ser atualizado a cada 6 meses, né. Outro passo que a gente dá é que a criança, ela é acompanhada pelo adulto no banheiro até a porta, sim. mas o adulto não pode entrar com a Isso. criança, e a criança mesmo tem que se limpar, se ela não consegue, a gente chama os pais, né. E alguns outros passos de cuidado. Ao longo desse caminho, algumas vezes acontece de algum adulto se sentir mal com isso, Tá. como se a gente estivesse suspeitando dele, Sim. "Mas vocês acham que eu já cometi um crime, que eu posso fazer mal à Aham. criança? Pô, mas isso aqui que a gente fez era só uma brincadeira", e é claro Sim, que é legítimo a pessoa, sim, até tentando proteger a própria honra, sim. mas é sempre importante considerar que o mais importante é a proteção da criança. Exato. Ninguém está desconfiando de você. Sim, O que a gente está dizendo é que essa criança precisa ser protegida, sim, né, e a gente tem alguns caminhos para isso. sim. Além desses caminhos que eu falei, né, você tem algum insight, alguma ideia de como as Sim, igrejas podem ter esse cuidado com as crianças, além daquilo que é o antecedentes criminais, porque isso é lei, sim, a questão da criança, ir sozinha no banheiro e sim, se precisar de apoio ter os pais. Tem sim. mais alguma coisa que você acha que é importante? O Brian mesmo tem um ministério com a Andréia Espírito Santo, agora eu não vou me lembrar o nome, mas eles têm um documento que eles, usam nas igrejas. Hum. É um documento, assim, que o voluntário que vai trabalhar com crianças, ele precisa preencher todinho e assinar confirmando, afirmando todos os tópicos ali, se comprometendo, né. Então Uhum. acho que porque eles falam assim,
Se a pessoa tem alguma intenção, esse documento faz ela pensar 2 vezes, Ó, né. aqui a gente vai estar de olho A nisso, gente né? está de olho nisso, exatamente. Legal. Então depois eu posso até passar para vocês, colocar vocês em contato. Eh, e capacitação do pessoal, eu acho que quanto mais pessoas capacitadas, né, informadas para lidar com ficarem atentas, lidar porque às vezes a criança durante uma aula vai trazer uma informação importante, né. E eu acho que também, assim, de tempos em tempos, fazer esse trabalho de educação com as crianças, nas salas, né. Legal. Trazer um conteúdo sobre partes íntimas, partes do corpo, relacionando a Deus criou o nosso corpo, vamos falar quais são as partes do corpo, né. Só que isso precisa ter um trabalho em paralelo com a família, porque alguma família pode estranhar, né, de repente: Sim. "Ah, a professora falou o nome da parte íntima hoje na". É, sim. Acho que precisa ter um trabalho em conjunto com a família também, né. Sim, a família tem que ter ciência, Isso. consciência da importância disso para a vida da criança, né? Então, assim, de repente capacitação para voluntários, capacitação para pais e mães também, Uhum. conteúdo sendo abordado de tempos em tempos nas salas, esse documento, eu acho que, assim, são muitos escudos aí Sim, colocando na sim. frente, né. Perfeito. E inclusive para quem, tem curiosidade e quer aprender mais, Uhum. você vai estar com a gente em agosto, né? Isso, E dia vai falar 1º sobre o que em agosto? exatamente sobre esse tema, Sobre esse tema. capacitação, né, da equipe de voluntários, né. Aham. E aí quem quiser, né, tanto os pais quanto outras igrejas que estiverem assistindo a gente, Sim, fica o convite nosso, da nossa igreja para você. Você pode vir aqui sim, participar desse treinamento, vai ser gratuito, então você pode vir sim, participar. A ideia é proteger nossas crianças, as dessa igreja e sim. as de todas as outras, e as que não são de igreja nenhuma. Isso, Então, se todas. você quiser vir participar, pode vir participar. Isso. E Será esse bem-vindo. encontro é legal, porque além de toda a parte, assim, do ensinamento, tem uma parte de bate-papo, então, assim, toda pergunta, toda dúvida que você tiver ali na hora, eu trago relatos de casos clínicos, Uhum. então tem muito conteúdo bom, assim. Que bom, que Legal. bom. Muito obrigado, Dani. Você quer Muito deixar bom. suas redes sociais? Sim, Dani Marques, underline psi, tanto no Instagram, no YouTube. O YouTube, coitado, eu sou péssima com É. essas coisas, eu até tento. Ai, dá até O vergonha, YouTube, né? coitado do YouTube, tá lá. Meus filhos falam: "Mamãe, você precisa de uma câmera boa, você precisa de microfone". E assim, não é minha área, eu sou péssima. Mas tem um conteúdo bacana lá, tive muito boa intenção de Que produzir, legal, de orientação de pais, assim, no geral, né. E legal. minhas o Instagram, né. E a Escola Fala, que é um outro projeto que está no Facebook também, que é Uhum. um projeto do meu coração. Esse não tem no Instagram, só Facebook. Tem no Instagram No também, a Instagram Escola também. Fala tá no Instagram, o Instagram é um Legal. pouquinho menor, o Facebook tem movimento maior, lá tem 140, seguidores, então o movimento é maior por lá. Tá, 140.000 seguidores no tá. Facebook, né. Mas é um público diferente, o público mais velho fica no Facebook, o mais jovem no É. Instagram, O TikTok. mais jovem tá no Instagram por enquanto, Po porque quando nem os pais chegam, eles vão pro eles vão TikTok, e sair. quando os pais chegarem, eles vão Sim. pra outro. Olha, eu não consegui entrar no TikTok, não me adaptei, não Também não, eu consigo. também A não. gente faz o que pode, né. Mas que pode. Tá aqui no podcast, É, já é uma coisa a boa. gente tá no podcast no YouTube, né. Exato, exato. Então é Um isso. prazer, Dani, te conhecer. Prazer, obrigada, Um viu. prazer ler o seu livro, muito bom. Prazer Obrigada. saber do teu coração, da vocação que Deus te Sim, deu. E saber que Deus ele tá cuidando das crianças. sim, Porque quando eu vejo uma pessoa como você, sim, que Deus deu esse tema para você, sim. e Deus plantou não só a técnica para lidar com Uhum. ele, mas o amor relacionado a Sim. esse tema para que você pegasse a tua vida e entregasse nessa causa. Isso significa que Deus está cuidando das crianças. A Tá. partir da tua vida, Ele está presenteando a igreja com a tua vida para cuidar das Hum, crianças. Então, obrigado eu por isso, fico obrigado por esse tempo eu aqui. fico muito feliz de poder participar do reino dessa forma, assim, né. Tem o texto de Provérbios que fala: "Erga a sua voz em favor dos desamparados", assim, então eu acho que é isso, a gente precisa levantar a nossa voz, né. As crianças são seres vulneráveis e dependentes, né, então eles precisam de adultos, né. E eu só agradeço, agradeço ao Senhor por poder fazer parte de tudo isso. Glória a Deus, glória a Obrigada, Deus. viu. Muito obrigado, prazer Obrigada. gigante. Pessoal, nós ficamos até a próxima. Espero que você tenha gostado, tenha sido abençoado, tenha aprendido, tenha se emocionado. E em breve nós teremos mais episódios. Que Deus abençoe você. Paz e bem.